Bem, nessa aula trataremos do olho humano, do olho saudável, que é conhecido como hemétrope, e de dois problemas visuais muito comuns, que são a miopia e a hipermetropia. Para a gente entender esses problemas, devemos entender o funcionamento de um olho normal, que é o olho hemétrope. Nós temos aqui o sistema córnea cristalino, onde os raios que entram nesse sistema sofrem uma convergência, pois o cristalino é uma lente convergente biconvexa, ok? De tal maneira que essa lente forma uma imagem projetada na retina. Nós podemos enxergar com o olho saudável tanto objetos próximos, que é chamado ponto próximo, quanto objetos muito distantes, que é chamado ponto remoto ou infinito. É importante ressaltar que o infinito, quando a gente fala de olho, não é muito longe, tão longe, é a partir de 10 metros, já que 10 metros é uma distância suficientemente grande para as dimensões de um olho. Bem, quando esse raio entra no cristalino, esse cristalino é ajustado por uma musculatura ciliada, de tal maneira que essa musculatura pode variar a distância focal dele, focalizando tanto objetos, como eu disse, muito distantes no ponto remoto, quanto objetos próximos. Como é que funciona? Esses objetos, quando estão próximos, causam um esforço para essa musculatura ciliada para que essa imagem seja projetada na retina. Já o objeto muito distante, a musculatura ciliada praticamente não trabalha, ela funciona de forma relaxada, deixando o cristalino convergir os raios, formando a imagem na retina. Bem, primeiro problema visual, miopia. Na miopia, nós temos um pequeno alongamento do globo ocular. Eu quero que vocês reparem que a retina era para estar nessa posição aqui do meio, mas pelo problema da miopia, essa retina foi deslocada um pouco mais a fundo. O que isso vai gerar de problema visual? Os raios entrariam no cristalino, por exemplo, muito distante. Como eles vêm de muito distante, a musculatura ciliada praticamente não trabalharia, jogando a distância focal para onde deveria estar o foco. E o foco deveria estar em cima da retina. O problema é que a retina não está mais aqui. A retina está aqui atrás. Ou seja, os raios que vêm de muito longe convergiriam para esse ponto, não formando a imagem na retina. O míope, então, tem dificuldade de enxergar objetos que estão muito distantes. O que nós temos que fazer? Se essa imagem está sendo formada antes da retina, nós devemos fazer com que ela passe a ser formada na retina. E como é que eu faço para ela ser formada na retina? Lanço mão de uma lente divergente, que é a lente corretiva para o caso da miopia. Qual é a função da lente divergente nesse processo? Fazer com que a imagem volte a ser formada lá atrás. Se ela estava a imagem sendo cruzada antes do que deveria, eu abro um pouco esses raios, abrindo os raios, eu faço com que ele volte a se encontrar, volte a se cruzar na retina. Então, o míope precisa de uma lente divergente para dar uma pequena abertura nos raios, para que essa pequena abertura volte a acomodar a imagem na retina, no fundo de olho que foi alongado devido à miopia. Já a hipermetropia é um problema oposto à miopia. Você tem um encurtamento do globo ocular. O que isso gera? Por exemplo, como a gente já disse, o objeto que está muito distante, a musculatura ciliada acomoda e joga a imagem para onde deveria estar a retina. A musculatura ciliada relaxada, a retina era para estar aqui. O que acontece então? Se você não consegue jogar a imagem para lá, você precisa de uma lente o quê, gente? Convergente. Qual é a ideia da lente convergente? Sua distância focal era para estar aqui. A imagem era para ser formada ali, mas sua retina sofreu um encurtamento. Se ela sofreu um encurtamento, ela precisa cruzar antes do que ela está cruzando. Ou seja, o cara que tem hipermetropia, já que o objeto está muito longe, ele já começa a ter um esforço da musculatura ciliada para acomodar a visão. Ele consegue enxergar de muito longe? Consegue. Mas essa musculatura ciliada já tem um esforço natural para acomodar essa imagem, esse objeto que vem de muito longe. O que isso vai acontecer então? Se eu já tenho um esforço muito grande para esse objeto muito longe, imagine quando esse objeto estiver perto. Se esse objeto estiver perto, tem que ter um esforço ainda maior. Se esse esforço é ainda maior, eu preciso variar mais ainda a minha vergência. Se eu preciso variar mais ainda a minha vergência, essa musculatura não aguenta e não consegue acomodar a visão agora de objetos próximos ao olho. Então, eu preciso acomodar a visão de que maneira? Eu preciso lançar mão de uma lente convergente que vai ajudar a convergência do cristalino. Essa lente convergente, quando os raios passarem por ela, vão sofrer uma pequena convergência, depois o cristalino gera mais uma convergência, formando a imagem em cima da retina, que está mais próxima do cristalino. Esses são dois problemas visuais muito comuns e espero que eu tenha ajudado a vocês. Um abraço e até a próxima.